No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Supremo Tribunal Federal decide por 6 votos a 4 que refinarias da Petrobras podem ser privatizadas sem o aval do Congresso Nacional, na antevéspera do aniversário de 67 anos da estatal. Justiça do Rio caça liminar e permite que escolas da rede privada voltem a ministrar aulas presenciais. Presidente Jair Bolsonaro quer tirar 1,4 bilhões de reais do Ministério da Educação para financiar obras de infraestrutura visando sua reeleição em 2022. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 2 de outubro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Amanhã, dia 3 de outubro, a maior empresa do país, motivo de orgulho para todos nós brasileiros, completa 67 anos de existência. Em quase 7 décadas, a Petrobras, patrimônio máximo da engenharia nacional, está repleta de grandes feitos, sendo talvez o mais recente deles a descoberta das jazidas do pré-sal. Só que, mesmo com o título de uma das maiores petrolíferas do mundo, a Petrobras está sob risco nos últimos anos, na mira do capital internacional e à mercê de gestões que vêm aos poucos liquidando seus ativos. Para falar um pouco sobre a história de sucesso e resistência da Petrobras e tudo que envolve a tentativa de desmantelamento pelo governo de Jair Bolsonaro, eu vou fazer a leitura de um artigo do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul, que tem o título 67 anos e 212 milhões de motivos para não privatizar a Petrobras. Contam historiadores que Getúlio Vargas hesitou, mas depois de uma grande e organizada pressão popular, o governo decidiu criar a Petrobras. A medida estabeleceu o monopólio da exploração e produção de petróleo no Brasil. A iniciativa, assinada dia 3 de outubro de 1953, desagradou grandes empresas mundiais de petróleo, um cartel conhecido como Sete Irmãs. De lá até os dias de hoje, a Petrobras cresceu e se tornou, com todos os percalços e ameaças, uma das maiores empresas do mundo, detendo alta tecnologia e um corpo técnico de alta especialização. Naturalmente, a cobiça das grandes petroleiras não diminuiu e, apesar de a maioria ser estatal em seus países, estão sobrevoando como abutres as unidades da Petrobras aqui nas terras brasileiras. Desde aquela época, existiam 2 grupos com posição demarcada em relação às reservas de petróleo brasileiro. Um que defendia a abertura do setor à iniciativa privada, os entreguistas, e outro que desejava o monopólio estatal do petróleo, os nacionalistas. Neste período, iniciaram os movimentos populares de resistência para defender o petróleo como uma riqueza nacional. E alguns nacionalistas, como Monteiro Lobato, chegaram a ser presos por serem contra a entrega do petróleo brasileiro às Sete Irmãs. A mobilização deu certo e um projeto neste sentido teve sua tramitação interrompida, pavimentando as condições para a criação da Petrobras. Apesar da frase ter sido dita por Getúlio Vargas, ela se popularizou e logo virou um lema para os trabalhadores. Hoje é slogan de praticamente todas as campanhas que têm sido necessárias em defesa da Petrobras. Naquela época,
A campanha pelo controle nacional do petróleo veio a ser um dos movimentos de opinião pública mais vigorosos da história política brasileira. O movimento mobilizou trabalhadores, estudantes, profissionais liberais e militares progressistas. Por estes anos, a população brasileira passava de 51 milhões e a luta era grande em defesa da Petrobras. Hoje somos mais de 212 milhões de brasileiros e precisamos urgentemente fortalecer esta luta. Neste momento em que a Petrobras completa 67 anos, ela é ainda mais necessária, e não só para os trabalhadores, mas para cada brasileiro. O governo Bolsonaro não está brincando em serviço, e a gestão colocada por ele na Petrobras está agindo rapidamente na destruição da empresa. E se na maioria dos países são necessárias guerras para se apropriar do petróleo, no Brasil bastou dar um golpe e impulsionar a eleição de um governo entreguista e servil aos interesses americanos. É verdade que nos anos 90 o país passou por uma onda de privatizações que mudou a regulamentação em relação ao petróleo. Mas este processo foi interrompido e nos anos 2000 a Petrobras retomou sua força no cenário mundial e se fortaleceu, levando o desenvolvimento a toda a cadeia do setor de petróleo. Agora, neste grave momento por que passa a empresa, temos que retomar o lema criado nos anos 50 e que ecoou com força nas manifestações em defesa do petróleo para os brasileiros. Não há empresa como a Petrobras para alavancar o desenvolvimento e a recuperação do país no pós-pandemia. São 67 anos de luta em defesa da empresa e agora cabe a quem está na linha de frente assumir. Com a greve de fevereiro, mostramos que somos capazes. E aí, vamos encarar? A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o historiador, professor e educador popular, Jones Manuel. Jones Manuel, bom dia! Bom dia, meu querido. Como sempre, é um prazer estar aqui no Faixa Livre, essa trincheira tão importante na batalha das ideias no Brasil, que necessita cada vez mais de pensamento crítico. Jones, eu quero te agradecer por novamente você dialogar conosco aqui no programa. Jones, eu queria começar a nossa entrevista tratando da nossa realidade política atual. O Jair Bolsonaro, que é uma tragédia desde o início do seu mandato,
destruindo as garantias sociais básicas da nossa população, entregando as nossas estatais ao capital estrangeiro, negando a pandemia de Covid-19 e o desastre ambiental no país, adotando uma postura autoritária e atacando seus adversários políticos. Isso sem contar os inúmeros escândalos em que ele e sua família estão envolvidos, nos últimos tempos tem tentado se cacifar para conseguir a reeleição em 2022. A principal arma do bolsonarismo é justamente se afiançar nos programas de transferência de renda, algo que já foi feito pelo PT com o Bolsa Família. Dessa vez, o Renda Cidadã deve ser implementado em valores ainda mais altos. Como é que você observa, Jones, essa tentativa do presidente da República para conquistar popularidade? Parece que tem surtido efeito de alguma forma, já que o auxílio emergencial elevou o índice de aprovação do Bolsonaro em pelo menos 10 pontos percentuais. Veja, surtiu efeito por duas questões bem básicas. Primeiro, a oposição está morta, né? Concretamente, a oposição tem um discurso descolado da realidade e até parou de atuar efetivamente, está preocupada com as eleições municipais e ela não conseguiu, por exemplo, mostrar à população que o auxílio de R$600 foi imposição da oposição no Congresso ao governo Bolsonaro, né? O Paulo Guedes e o Bolsonaro não queriam pagar esse valor. Isso acontece, dentre outras coisas, não só por falta de ações unitárias, mas como também, desde o final da eleição de 2018, se fala muito em disparos em massa do WhatsApp, na rede de fake news, mas nenhum dos maiores partidos de esquerda com representação no Congresso tentou criar uma ferramenta de comunicação que faça algum contraponto ao governo de Jair Bolsonaro, né, e ao bolsonarismo. Muito pelo contrário, continuam, como sempre, com a postura ultra-institucionalista e preocupado exclusivamente com as eleições. A segunda questão é que a vida da população vem piorando bastante desde o segundo governo Dilma, né, com os impactos econômicos da Lava Jato na destruição da indústria de capital, entre aspas, nacional, e com a política econômica aplicada pelo governo Dilma, a política de austeridade comandada pelo banqueiro Joaquim Levy, e que teve aprovação e respaldo tanto do PT enquanto partido, quanto do presidente Lula, do PCdoB e por aí vai. Dessa forma, qualquer melhora vai elevar a popularidade do presidente, já que a vida vem piorando desde 2015, vem piorando em termos de emprego, de renda, aumento da pobreza, aumento da miséria, aumento da fome. O X da questão é que o Renda Brasil vai ser um valor muito baixo, e embora consiga mitigar alguns elementos da miséria mais extrema, eu acho que não vai ter o efeito do auxílio de R$600, porque R$600 faz com que quase 50% da população, até um pouco mais, tenha uma renda maior do que tinha antes, né? Porque, enfim, uma parte substancial da população brasileira vive com metade do salário mínimo. A Renda Brasil, até onde eu vi, o valor vai ser muito baixo. Então vai ter um efeito, mas essa popularidade do Bolsonaro atual, como fruto do auxílio emergencial para a pandemia, ela não vai se manter por muito tempo e na virada do ano, a tendência da recessão econômica é se aprofundar em números assustadores e o crescimento também assustador, ainda maior do desemprego. Então, o auxílio, a política compensatória, né, do Renda Brasil que o bolsonarismo está preparando, não vai compensar a queda da economia e o aumento avassalador e assustador do desemprego, mas vai fazer com que Bolsonaro cative um certo nicho da população mais pobre que até agora ele não tinha tanta penetração, além da penetração que já estava colocada pelo apoio das igrejas evangélicas fundamentalistas. Então, ele vai entrar num novo nicho da população brasileira em termos de eleitorado. Mas eu acho que essa popularidade ela tende a baixar do final do ano para o começo do ano que vem. Pior, Jones, é que para viabilizar o tal do Renda Cidadã, o Bolsonaro quer tirar dinheiro do Fundeb dos precatórios. Isso é tão absurdo que o próprio Rodrigo Maia, representante do grande capital na Câmara dos Deputados, já avisou que o Congresso não deve aprovar a proposta. Agora, tocar nos privilégios do andar de cima ninguém sequer cogita, como taxar as grandes fortunas, por exemplo, é assunto proibido lá em Brasília.
Veja, isso é uma política do Bolsonaro, mas também é uma política do governo petista, né? Em aliança com o PCdoB, com o PDT e com o PSB, os partidos que hoje compõem grande parte da oposição. A questão, meus queridos e queridas ouvintes do Faixa Livre, veja, o regime tributário brasileiro é profundamente injusto, isso a gente está cansado de saber. É um regime tributário que vai principalmente em cima de consumo popular dos salários e que não tributa lucros e dividendos, grandes fortunas, comércio de luxo, como iates já tinham, mas isso é assim há décadas e décadas. E o governo Lula e o governo Dilma não fizeram efetivamente nada para modificar isso. Então existe um consenso estabelecido na política econômica brasileira desde a nova república fundada em 1988, que ninguém mexe na distribuição de renda profundamente desigual do Brasil. E agora, com esse governo de extrema direita e ultraliberal, esse consenso é mais forte do que nunca, né? E até os setores da oposição que falam agora em reforma tributária progressiva, eles, infelizmente, em sua maioria, não têm moral nenhuma para falar isso. Não é muito fácil um Paulo Guedes, por exemplo, pegar um deputado do PT e perguntar por que o PT não lutou por isso nos 13 anos de governo. Percebe? Então, afora ainda tem uma questão de política macroeconômica aqui, que é a ideia de pensar o orçamento do Estado como se fosse o orçamento de uma economia doméstica, né? A economia de uma casa, em que para fazer um gasto você tem que cortar de outro lugar. Não é assim que funciona. Veja, para aplicar uma política de renda emergencial satisfatória, você não necessariamente precisa cortar de algum lugar. Até porque a gente está falando de gasto em moeda nacional, que vai ser revertido basicamente para o consumo popular, e grande parte desse consumo popular circula, né, tem um circuito produtivo também em moeda nacional, não passa pelo dólar. Então seria uma medida de reativação da economia e que teria o que os economistas chamam de efeito multiplicador, né? A cada real gasto, você teria 2 ou até 3 reais gerado em dinâmica econômica, especialmente no setor de comércio e de serviços. Então, veja, essa ideia também de que para gastar, ter um novo gasto público é necessário cortar de algum lugar, é uma ideia neoliberal, fiscalista, né? É a ideia de que o orçamento é um bolo fechado, como se fosse uma economia doméstica, e para gastar, ou você tem que economizar previamente para gastar, ou então você tem que cortar de algum lugar para fazer um novo gasto. E na prática, não é assim que funciona a economia de um país, a economia de um Estado. Jones, não dá para negar que o avanço da retórica bolsonarista no Brasil se dá por uma total paralisia da nossa oposição, que parece assistir de camarote o desmonte promovido pelos neoliberais que ocupam o governo, aguardando placidamente as eleições de 2022. Qual é o principal desafio da esquerda atualmente, Jones, diante dos inúmeros dramas que nós enfrentamos no país? Eu já falei em outras entrevistas, inclusive para o Faixa Livre. O primeiro desafio é aceitar que a república burguesa no Brasil está em crise e que ela não goza mais de legitimidade popular. A própria popularidade da figura do Bolsonaro é uma expressão disso. O Bolsonaro se coloca como uma figura antissistêmica, que é um outside, um fora do jogo, frente às instituições, que vai mudar tudo isso que está aí, que não segue liturgia governamental, que tem dificuldades para negociar, e o próprio processo de adesão ao Centrão, por exemplo, foi maquiado pela máquina de propaganda bolsonarista para fazer com que isso não fosse um fato de significação política nacional. Então, há uma tendência à radicalidade que não consegue achar expressão na esquerda, percebe? Há um esgotamento da população com as promessas reiteradas e não cumpridas da nova república burguesa no Brasil. Toda eleição se promete que vai se melhorar a saúde, a educação, a cultura, o lazer, o transporte, a segurança, o emprego, e isso não acontece. Então essa esquerda que se nega a colocar a radicalidade do debate, a fazer um debate realmente radical e estrutural sobre os problemas fundamentais da população trabalhadora e fica clamando para uma volta à normalidade institucional, como se fosse um andar para trás, voltar para um Brasil
golpe de 2016, ou na visão de alguns, um Brasil pré-jornada de junho, essa esquerda que tem a centralidade do discurso na democracia, ela está fadada ao fracasso. Sabe? Ela não vai conseguir ter respaldo no povo. Né? O povo clama hoje por radicalidade. E o que a maioria das esquerdas fazem é fazer o sentido contrário, o sentido da moderação, sendo inclusive pautadas pelos monopólios de mídia, né? Os monopólios de mídia elegeram Bolsonaro e agora trabalham com o discurso de pensar numa saída moderada de centro, um Luciano Huck da vida, e ficam pautando essa moderação, criticando os chamados extremos, como se o petismo fosse um extremo oposto do bolsonarismo, e galvanizando uma saída de centro político. O Ciro Gomes está nessa onda, o PCdoB, até certo ponto, está nessa onda também, com esse movimento 65 e escondeu os símbolos, o vermelho, a foice e o martelo. Quadros significativos do PT, como o Rui Costa, que é o governador da Bahia, estão nessa perspectiva também. O Rui Costa, do discurso da segurança pública, ele assimilou um discurso de extrema-direita, para ver se consegue eleitorado. Então, primeira coisa, isso é um erro. A segunda coisa, um discurso que tem a centralidade nas condições econômicas de vida e existência da classe trabalhadora. Veja, o Brasil tem hoje 10 milhões de brasileiros, segundo números de IBGE, que estão em situação de fome. Esse número, inclusive, me parece muito baixo para a realidade do Brasil. Nós temos 14 milhões de brasileiros que não conseguem mais comprar o gás de cozinha porque não tem dinheiro. Você tem um aumento assustador do desemprego, da miséria, da pobreza, da fome, um aumento do custo dos combustíveis, do preço dos alimentos, a linguagem que se falava nos anos 80, né? O aumento do custo de vida, a carestia, de tal sorte que esse é um momento propício para articular um programa político que tenha centralidade nas condições de vida, no discurso econômico, e que a partir daí faça a ligação com as reformas estruturais e radicais de uma perspectiva revolucionária. Então, é um ótimo momento para conversar com a população sobre o aumento do preço dos combustíveis e explicar que isso é derivado de uma política da Petrobras que serve para os interesses dos acionistas internacionais, né, do capital estrangeiro que controla a Petrobras, e não da classe trabalhadora no Brasil. Ou então, falar que o preço dos alimentos está diretamente ligado a uma estrutura produtiva dominada pelo latifúndio, pelo agronegócio, que serve para produzir soja e exportar para o mercado internacional, e não para garantir comida na mesa do povo. Então, esse é o terceiro elemento. O segundo elemento, no caso. E o terceiro elemento, intimamente conectado com os outros dois, é uma renovação do trabalho de base da comunicação e uma esquerda que não tem a sua existência pautada pelas eleições, né? Note, desde a eleição de 2018, o que foi feito em termos de avanço do trabalho de base? Em termos de criar cursinhos populares, de renovar o sindicalismo, investir em formação política, em iniciativas culturais, de reforçar a vitalidade do movimento estudantil e tentar conquistar novos setores da juventude. Então a gente tem uma esquerda que pensa em eleição, eleição, eleição e só eleição. E não pensa no trabalho de base concreto, na politização da população, na formação de consciência crítica, na difusão, no meu caso, né, sou militante do PCB, um partido comunista, da difusão do marxismo. É uma esquerda que não disputa a consciência. No máximo, disputa voto a cada 2 anos. E quando você não disputa a consciência, a chance de ganhar voto é cada vez menor. Então, são esses 3 vetores principais em que a esquerda está errando, né? Ela não pauta a radicalidade. Ela é uma esquerda moderada, é uma esquerda domesticada, é uma esquerda liberal. Ela não pauta um discurso com centralidade econômica para, a partir das condições de vida, colocar em questão transformações radicais e estruturais da realidade brasileira. E ela não pauta o trabalho de base, a formação política, a comunicação. Ela pensa em termos de voto e marketagem eleitoral. Sabe o que mais me desanima, Jones? É que essa centro-esquerda que se coloca como alternativa ao Jair Bolsonaro mostra-se absolutamente alinhada aos anseios daqueles que estão assaltando o país há anos. O Ciro Gomes, por exemplo, em convenção do PDT em Salvador, elogiou o Democratas, partido de Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e ACM Neto. Conclamou a legenda a cumprir uma liderança nacional e auxiliar na construção de um centro político como alternativa eleitoral em 2022 no Brasil. O DEM e o PDT formam uma chapa nas eleições na capital baiana.
Alguns chamam isso de pragmatismo, eu chamo de cara de pau mesmo. Como é que você enxerga esse tipo de postura fisiológica das principais lideranças progressistas do nosso país, Jones? É um povo que não tem compromisso com a luta política popular, né, radical, no sentido de pautar uma revolução brasileira, uma revolução socialista no Brasil, uma transformação radical no Brasil, né? Eles buscam fazer a gestão do sistema, né, a gestão do sistema burguês, do sistema político, afirmando uma preocupação social, uma preocupação com reduzir as desigualdades, mas estão inseridos dentro do sistema. É o que na sociologia e na ciência política a gente chamaria de partidos da ordem. São partidos que têm a sua existência vinculadas à ordem dominante que existe e tem como função defendê-la e fazer a gestão. Esses partidos da ordem podem ser de esquerda ou de direita, né? O PSDB, por exemplo, é um partido da ordem de direita. O PDT, o PT, o PCdoB, o PSB, o PV são partidos da ordem de esquerda e de centro-esquerda. Então não me surpreende, eu acho que essa é a prática recorrente, né? O Ciro Gomes, por exemplo, passou a vida reclamando da aliança do PT com o PMDB. Muitas críticas, inclusive, corretas. E aí se alia com o DEM, que foi peça central no próprio golpe de 2016. O próprio PT não pode falar mal do Ciro Gomes, porque o PT, agora, nas capitais, está procurando um conjunto de alianças eleitorais mais à esquerda, mas nas cidades médias e menores está aliada sem nenhum problema com todos esses partidos fisiológicos de direita. Então é meio que, como a gente diz aqui em Recife, o sujo falando do mal lavado, né? Então, daí não se espera nenhum tipo de prática política diferente, porque, enfim, essa é a forma como eles existem politicamente e não vai mudar, não. Sabe? Do Ciro Gomes, do Lula, do Flávio Dino, não espere mudança daí que não vai vir. Fato é, Jones, como dizia o filósofo Carlos Nelson Coutinho, o sonho da nossa burguesia é americanizar a política brasileira. Vide aí a Operação Lava Jato. E esse projeto tem avançado na figura do próprio DEM, do PSDB, colocando como esquerda liberal partidos como o PDT, a Rede, e combatendo qualquer outro discurso que eles julguem extremo. Ou seja, a ideia é criminalizar o socialismo e, como você costuma dizer, colocar em prática essa operação de domesticação. É uma operação que vem dando muito certo, né? Prova disso, por exemplo, foi a eleição de 2018. Quem foi o candidato do segundo turno? Fernando Haddad. Fernando Haddad é liberal. Ele é um liberal de esquerda, mas ele é um liberal. Ele é totalmente afastado das tradições políticas latino-americanas, tem como referência política a realidade europeia e estadunidense, e é tão liberal, que na entrevista que ele deu para o Roda Viva, ele, frente ao golpe na Bolívia, não chamou aquilo de golpe, criticou o Evo Morales e se orgulhou de ter criticado o Evo Morales e não chamou o que está acontecendo no país em um momento de golpe. É uma operação que vem dando muito certo, muito munida a partir de ações como Fundação Lehman, Renova Brasil, Acredito, esses grupos, esses aparelhos de hegemonia que visam formar candidatos e candidatas de lideranças políticas dentro de um prisma social-liberal e aí vender como esquerda no Brasil figuras como Tabata Amaral, né? Felipe Rigoni. Então fazer com que o Brasil tenha um negócio que a direita é o DEM, é o PSDB, é o MBL e a esquerda é Tabata Amaral, é Fernando Haddad ou qualquer outro liberal de esquerda do momento. E banir do debate, evidentemente, né? Temas como o imperialismo, a soberania nacional, o controle público de recursos naturais estratégicos, de setores estratégicos da economia, o debate sobre a reforma agrária, o debate sobre a universalização do ensino superior e o fim do analfabetismo, tudo isso some de cena e entra em debate políticas públicas ultra focalizadas que nunca vão dar soluções estruturais para os problemas. Aliado a isso, se usa também como escudo, né, lutas anti-opressão, como lutas anti-racismo, anti-patriarcado, anti-LGBT-fóbicas, descolados de um debate econômico estrutural sobre os rumos do país, para inclusive passar um discurso de pessoas
que se colocam no plano simbólico da esquerda, falando que são contra o racismo, contra a discriminação e defesa da igualdade, que defendem privatizações, defendem destruição de direitos trabalhistas, defendem contra a reforma da Previdência. É um discurso que, ao meu ver, está dando muito certo. Que hoje, por exemplo, tem cada vez mais impacto no PSOL. Né? O PSOL já é um partido que recebe financiamento empresarial de campanha, não pode doar para o CNPJ, né, mas pode doar para o CPF, e se protege dentro desse discurso, né? Não, eu sou negro da luta antirracista, sou mulher, sou LGBT, e a partir daí vai dando espaço para figuras social-liberais, né? Ou até liberais abertamente, sem nenhum social. É um perigo que a gente está passando e que o grosso da esquerda revolucionária, que é muito pequena no Brasil, não vem conseguindo articular um movimento de resistência e de combate a esse processo de americanização da política brasileira. Mudando um pouco de assunto, Jones, nós teremos nos próximos dias a saída do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal e o Bolsonaro deve escolher para a vaga o desembargador do TRF da Primeira Região, Cássio Nunes. Ainda que nós saibamos pouco a respeito desse personagem, Jones, está muito claro que ele vai atender à agenda do bolsonarismo. Como é que essa mudança no STF pode alterar o nosso cenário político, visto que a Suprema Corte tem um papel de protagonismo na institucionalidade em decisões como a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, por exemplo? Veja, o governo Bolsonaro ele está muito feliz com a atual composição do STF, né? Porque tanto o STF quanto os monopólios de mídia e o Congresso brasileiro, eles têm problemas tópicos com o bolsonarismo, com alguns arroubos mais autoritários do Bolsonaro, mas enquanto programa econômico, enquanto programa de política externa, enquanto programa ambiental, basta tirar as coisas mais toscas que estão ali colocadas, existe um consenso nisso. Percebe? A indicação do Bolsonaro, do novo ministro do STF, só vai fortalecer, né, o apoio ao bolsonarismo nesse órgão que vem tendo um papel reacionário há muito tempo e que por um período muitas pessoas da esquerda se enganaram porque deu alguns votos positivos em relação à criminalização da homofobia, em relação à questão do aborto de fetos anencéfalos, e aí se pensou que o STF era uma corte progressista, bem longe disso. Sempre foi reacionária nos temas fundamentais da vida nacional, né? Da situação da classe trabalhadora como a economia. Isso vai ser reforçado. O governo Lula e Dilma tiveram várias oportunidades de indicar ministros para o STF e foi a escolha mais desastrosa que a outra. Agora a gente vai pagar o preço porque o governo Bolsonaro ele não vai brincar em serviço, né? Ele vai colocar o ministro alinhado com o seu programa político, como deve ser, inclusive, e como é em toda a presidência, é assim que se faz nos Estados Unidos, não existe esse disfarce de neutralidade, se coloca o ministro do STF alinhado com a presidência da República e a gente vai ter uma situação cada vez mais difícil, porque a tendência, a consequência disso, me parece, vai ser as divergências tópicas superficiais que existem entre o bolsonarismo e o STF, por exemplo, tenderão a diminuir com um novo ministro totalmente alinhado a Bolsonaro. Então o bolsonarismo fica um pouco mais forte. Eu queria que você abordasse também, Jones, toda essa comoção que se deu em torno do seu nome nas últimas semanas, depois que o cantor e compositor Caetano Veloso disse em entrevista ao jornalista Pedro Bial que você o teria influenciado a abandonar o liberalismo. Ele te elogiou e também o escritor Domênico Lossurdo. Eu gostaria de saber como é essa sua relação com o Caetano, o que vocês costumam dialogar, e como você recebeu toda essa avalanche de elogios e críticas a respeito dos seus posicionamentos? Veja, o que menos se debateu desde que isso começou foram os meus posicionamentos, né? Depois da fala do Caetano, houve um pânico moral do que eu costumo chamar, ironicamente, de fauna liberal. Os liberais do Brasil passaram a me atacar sistematicamente e distorcer a minha produção, o meu debate e minha atuação política. Então, levantaram um fantasma da Geórgia, ficaram falando de stalinismo, de Stalin, como se o centro da minha produção, das minhas reflexões, fosse Stalin, e nunca foi.
Quem entra, por exemplo, no meu canal no YouTube, vai ver que o tema que eu mais debato é imperialismo e independência, sobre um prisma econômico em diversas questões, ciência e tecnologia, produção de alimentos, indústria, soberania nacional, superação da miséria, da pobreza, enfim, políticas sociais e por aí vai. Uma perspectiva revolucionária, é claro, mas o debate que eu mais faço no meu canal, ou quem entra no podcast que eu participo, Revolu Show, vai ver que também não tem nenhum episódio sobre Stalin, esse não é o centro do nosso debate, ou quem lê meus textos no blog da Boitempo, na revista Ópera, no Lavra Palavra, vai ver que o centro do meu debate não é o Stalin. O centro do meu debate é a história do movimento comunista, é a luta pela revolução socialista no Brasil e o enfrentamento ao imperialismo e à dependência, né? A criação de uma cultura política anti-imperialista. Então, veja, essa é a primeira coisa, né? Houve uma falsificação do debate para não se enfrentar a crítica do liberalismo e da história do liberalismo e, especificamente, para não se enfrentar a potência das críticas do Domênico Lossurdo, né? O Domênico Lossurdo, ele trabalha a história do liberalismo em várias de suas obras, mas particularmente no Liberalismo entre a Civilização e a Barbárie, a Contra-História do Liberalismo e a Luta de Classes, uma história filosófica e política. Veja, esses 3 livros do Domênico Lossurdo, ele mostra que pensar o liberalismo como a ideologia ou o programa político de defesa da liberdade do indivíduo, da limitação do poder e da democracia, é uma falsidade histórica que, objetivamente, essa não é a história do liberalismo. E não só num passado distante, não é só apontar que o liberalismo nasce organicamente conectado com a escravidão, o colonialismo e a não permissão de direitos civis e políticos à classe trabalhadora e às mulheres. Não é só isso. É mostrar como, historicamente e até os dias atuais, o liberalismo opera com o que o Domênico Lossurdo chama de cláusulas de exclusão. Ou seja, nem todos são plenamente seres humanos e, portanto, vão franquear os direitos do Estado democrático. Então, mulheres, classe trabalhadora, povos colonizados e racializados não são tratados como seres humanos. O que é, por exemplo, os Estados Unidos invadir o Iraque com base numa mentira, né, que o país tinha armas de destruição em massa, sem aprovação do Conselho de Segurança ou da Assembleia Geral da ONU. É a compreensão, a declaração de que o povo iraquiano não é plenamente um povo sujeito de direito e não tem soberania nacional como os outros povos, e pode ser invadido e esmagado. O que é todo dia a polícia matar nas favelas do Rio, de São Paulo e outras capitais do Brasil e nunca acontecer nada, e isso não ser um problema para o funcionamento normal da institucionalidade no Brasil. É a confissão de que essa população das favelas assassinadas não é plenamente ser humano e não perturba o funcionamento da ordem democrática. O que é, nesse momento, mais de 10 milhões de brasileiros estarem passando fome e as instituições funcionarem plenamente. Percebe? Então, houve uma grande operação de abafamento dessa crítica. Alguns autores cometeram delinquência intelectual. Foi o caso do Pablo Hortelado, que escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, dizendo que o Caetano Veloso tinha virado stalinista, sabe? Quando na entrevista para o Bial, o Caetano não falou nada de Stalin. Inclusive, os livros que o Caetano leu do Domênico Lossurdo, que foram Contra a História do Liberalismo, o Marxismo Ocidental, O Mundo Sem Guerras e acabei de esquecer o nome, O Guerra e Revolução. Nenhum desses livros fala do Stalin, percebe? Então, houve uma operação abafa, um caso de delinquência intelectual de vários acadêmicos que, inclusive, ficaram com ciúme de ser eu citado, alguém que não é acadêmico, que não tem doutorado, que não é professor universitário, não eles. Aconteceu também vários casos de racismo, né? Vários casos de racismo, de manifestações claramente tentando me diminuir enquanto intelectual, enquanto pensador, por causa da cor da minha pele, para não debater a questão essencial, que é, a crítica do Lossurdo ao liberalismo, ela é pertinente para pensar o Brasil? Me parece que sim, porque a gente tem um governo protofascista como o do Jair Bolsonaro, que, de maneira irresponsável, lidou com a pandemia e é responsável diretamente
por mais de 140 mil brasileiros mortos, e na eleição de 2018, toda a fauna liberal, todos os grandes nomes da intelectualidade liberal, da imprensa liberal no Brasil apoiaram a eleição de Jair Bolsonaro e até hoje defendem o governo Bolsonaro, mesmo um governo com claras tendências neofascistas, porque dizem que confiam na política econômica liberal do Paulo Guedes. Então a crítica do Lossurdo é muito pertinente, né, para pensar o cenário conjuntural do Brasil. E é dessa crítica que tentam fugir, estão tentando até agora. E o Caetano, né, foi vítima de uma campanha de difamação, tal como eu. E aí você note como aconteceu uma fuga do debate. O Caetano, ele, depois da entrevista no Bial, ele deu uma entrevista para a Globo News, em que ele soltou um raciocínio que é elementar. Ele falou, olha, eu não posso mais defender o liberalismo como eu defendia antes, porque os Estados Unidos, que são a pátria por excelência do liberalismo, eles são oposição ao Irã, dizendo que são contra o Irã porque defendem a liberdade e os direitos humanos, mas são aliados da Arábia Saudita. Percebe? Isso é um raciocínio básico, elementar. Isso não significa dizer, nossa, o Irã é lindo. Isso significa chamar para refletir. Será mesmo que os Estados Unidos estão preocupados com liberdade e com direitos humanos? Porque se tivessem, não seriam aliados, né, da Arábia Saudita, que é uma monarquia feudal ultra-repressiva, que tempo desse matou um jornalista na embaixada, esquartejou o jornalista, fez o corpo dele em pedacinhos. É um país que tem pena de morte por enforcamento, é um país que é proibido de ser cristão, né? O Bolsonaro falou da cristofobia. Cristofobia existe na Arábia Saudita, por exemplo, é proibido de ser cristão, os cristãos são perseguidos. Percebe? Então, os liberais brasileiros estão num nível de pobreza tão grande que eles não conseguem sustentar 5 minutos de debate. E aí ficam apelando para Stalin, para stalinismo, como se Caetano tivesse falado de Stalin, do stalinismo, ele não falou, como se o Lossurdo fosse um autor stalinista, o que é mentira. O livro do Lossurdo, Stalin, uma história crítica de uma lenda negra, está bem longe de ser qualquer tipo de panegírico em homenagem ao Stalin, bem longe disso. É uma análise crítica das imagens, melhor dizendo, no plural, do Stalin ao longo da história e do período stalinista na União Soviética. E eu, tampouco, tenho Stalin como centro das minhas preocupações, né? Estou muito mais preocupado com mudar radicalmente o estado de coisas no Brasil do que estar debatendo, estar falando do Stalin ou da União Soviética. Agora, eu fiquei sabendo que você está lançando um site, não é isso, Jones? O que é que você vai disponibilizar para os internautas nesse novo espaço? Qual é o endereço do site? Fala aqui para os nossos ouvintes, por favor, Jones. Isso, é um site que eu vou reunir todo o conteúdo, né, que eu venho produzindo, eu venho trabalhando bastante nos últimos 2 anos. Então tem vários artigos, entrevistas inclusive no Faixa Livre, todas as que eu já dei vão estar lá. Então, artigos, entrevistas, podcasts, link dos meus livros para quem quiser comprar, enfim, vai reunir toda a minha produção nos últimos anos e vai estar colocada lá, jonesmanuel.com, www.jonesmanuel.com, que é um meio de todo mundo acompanhar os debates que eu venho fazendo, a produção que eu venho tendo, para tentar contribuir, né, para pensar o Brasil, pensar a América Latina, pensar a Revolução Brasileira e a difusão, a socialização do marxismo no seio da classe trabalhadora e da juventude. O projeto gráfico do site a gente vai melhorando com o tempo, não está lá essas coisas de bonito ainda, mas podem acessar lá, que o conteúdo vai estar disponível, e aí fica mais fácil de achar qualquer material meu que vocês queiram. Jones Manuel, muito obrigado por você conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e mando o meu abraço. Eu que agradeço, camarada. Foi um prazer, como sempre. É sempre uma honra estar aqui no Faixa Livre, esse espaço tão importante e que é uma marca registrada na história da esquerda brasileira. Um abraço também para todos os nossos ouvintes e até um próximo debate. Estarei sempre à disposição quando precisarem. Abraço a todos e todas. Conversamos aqui com o historiador, professor e educador popular Jones Manuel. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e diretor da Divisão Médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Alberto Chebabo. Alberto Chebabo, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Prazer falar com vocês aqui, mais uma vez. Muito obrigado, Alberto, por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Alberto, diante de todo esse negacionismo do governo federal em relação à pandemia de Covid-19, nós ficamos sabendo que o Ministério da Saúde fará do próximo dia 3 de outubro, amanhã, o Dia D de combate à pandemia, onde será lançado um tal kit contra o coronavírus com uma espécie de coquetel de remédios, incluindo a cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. Nenhum deles comprovadamente eficientes contra o novo coronavírus. O presidente até fará um pronunciamento hoje para falar sobre esse dia. Como é que a comunidade médica recebeu a notícia desse dia D e as medidas implementadas pelo governo na ocasião? Em relação ao dia D, é importante a gente ter um dia para falar de Covid, para falar das medidas todas de prevenção, de como a população deve ser orientada a se tratar, como deve ser feito toda a questão da precaução, do distanciamento e tal. O que a gente não concorda, se realmente isso for acontecer, é a propaganda e a distribuição de medicamentos que não são mais utilizados, né? Que não tem nenhuma comprovação de que funcionem para tratamento da Covid-19. A cloroquina hoje ela não é recomendada em nenhum consenso, em nenhum documento de nenhuma sociedade, de nenhum país, mesmo na Europa, nos Estados Unidos. As sociedades médicas aqui no Brasil já não recomendam porque ela se mostrou incapaz de ter alguma ação benéfica nos pacientes com coronavírus, com Covid-19, e, muito pelo contrário, ela pode ter malefícios, pode ter danos, né, causar danos à saúde em algumas pessoas. Então, a nossa observação é de que falar sobre Covid, ter um dia para falar sobre Covid é importante, mas a questão do tratamento específico com essas drogas não tem nenhuma indicação, não tem nenhuma comprovação. E qual é o tipo de orientação que vocês médicos dão à população, Alberto, quando o Ministério da Saúde incentiva o uso de medicamentos sem qualquer eficácia comprovada contra o novo coronavírus? A recomendação para a população, caso apareça qualquer sintoma respiratório ou febre, né, ou se estiverem associados ou não, a população deve procurar o atendimento médico precocemente, né, ser avaliada nos primeiros dias de sintoma, para ser orientada quais são os tratamentos, quais são as medidas que devem ser feitas e quais são os sinais que devem ser observados, né, em relação à possibilidade de evoluir para uma doença grave, né? Mas não existe nenhuma medicação específica que deve ser feita nos primeiros dias de início de sintomas. A Covid normalmente ela tem uma fase inicial, que é uma fase que as pessoas normalmente evoluem com uma síndrome gripal, que é basicamente febre, dor no corpo, um pouco de fadiga, às vezes dor de garganta, dor de cabeça. Nessa fase, a recomendação é apenas o uso de medicações sintomáticas, medicação para febre, para dor, e observação, né, dos sinais vitais, da parte respiratória, né, e a orientação, né, de que se houver alguma piora, né, em relação aos parâmetros respiratórios, piora da tosse, não é para esperar ficar com falta de ar, mas muito pelo contrário, se a tosse se mantiver após o quarto, quinto dia, se a febre se mantiver após o quinto dia de doença, quarto, quinto dia de doença, essa pessoa deve voltar à unidade de saúde para ser reavaliada, né? Então, o atendimento deve ser precoce e a orientação para reavaliação caso os sintomas se mantenham por mais de 5 dias. Até porque existem algumas medidas que podem ser feitas nessa segunda fase, né,
medidas medicamentosas, oxigênio e tal, em algumas situações, que vão ser avaliadas melhor nessa segunda fase, que tem indicação melhor nessa segunda fase, para aquelas pessoas que evoluem com um quadro mais grave, né? Algumas pessoas podem evoluir, em torno de 10% mais ou menos das pessoas, 10 a 15% vão evoluir para uma forma mais grave, e são essas pessoas, principalmente aquelas de grupo de risco, que vão precisar de uma reavaliação e eventualmente até de uma internação nessa segunda fase, normalmente no início da segunda semana de doença. Nós temos visto uma série de denúncias nos últimos tempos, Alberto, de que o governo federal não estaria utilizando os recursos destinados ao combate à Covid no país. Os hospitais federais, Brasil afora, estão sem insumos, muitos médicos expostos à infecção pelo novo coronavírus. Em um momento como esse, onde parece que nós atingimos o tal do platô, qual deveria ser o foco de atenção das autoridades de saúde? O foco principal é sempre nas medidas de prevenção, né? Hoje a gente tem uma recomendação de se manter as taxas de isolamento social, né, durante todo o período de pico, e após o período de pico, quando começa a haver uma queda, essas medidas de isolamento elas devem se manter até que a gente tenha uma taxa baixa de transmissão, porque é assim que a gente consegue reduzir os danos causados a população pela doença, né? Reduzir óbitos, reduzir mortalidade. Então, investir em campanhas de prevenção, em estratégias de isolamento social, orientar as secretarias de saúde de como essas medidas devem ser feitas, em que momento elas podem ser flexibilizadas. A gente precisaria e precisa, né, de uma orientação centralizada, né, de uma orientação centralizada e fundamentada para que as secretarias de saúde municipais e estaduais, né, seguissem todas uma cartilha única, né, de prevenção, como a gente vê, por exemplo, na Inglaterra, né, na Espanha e em outros países na Europa, né, em que essas medidas elas são definidas pelo Ministério da Saúde, né, e são implementadas nas regiões à medida da necessidade e à medida da taxa de infecção e da taxa de óbitos e mortalidade em cada uma dessas regiões, né. Então, quando a taxa de mortalidade ou quando a taxa de infecção, quando o número de casos aumenta, né, você implementa, né, naquela região especificamente essas medidas. Isso deveria ter sido centralizado. A outra questão é oferecer exame, testes. A gente só tem como saber como está a evolução da epidemia, né, nas regiões, em cada cidade e tal, se a gente testar. Quanto mais a gente testar as pessoas, melhor. Testar com PCR, não é sorologia, né? É com aquele exame que a gente faz na secreção nasal, no suave que a gente colhe no nariz. Porque aí a gente vai conseguir determinar aquelas pessoas que estão doentes e os contactantes, as pessoas que tiveram contato, né, com elas, que estão transmitindo, que podem estar transmitindo o vírus, e caso a gente detecte, mesmo que de forma assintomática, a presença do vírus, essa pessoa também tem que ser isolada. Então isso vai diminuindo a chance de transmissão do vírus, e você consegue fazer uma contenção maior da epidemia. Só que no Rio de Janeiro, Alberto, ao contrário da maioria dos estados do país, nós vimos um aumento do número de infecções e mortes pelo novo coronavírus nas últimas semanas. Tanto que a prefeitura abriu 100 novos leitos de UTI para tratamento da doença. A que se deve essa elevação do índice de infecções no Rio, Alberto? No Rio de Janeiro a gente tem uma taxa elevada porque a gente teve um processo de flexibilização muito desorganizado e muito rápido, né? A gente reabriu as atividades de forma muito desorganizada, ainda com níveis de transmissão ainda elevados, né? Não no pico, mas já estavam caindo, mas ainda num nível elevado. Mas mais grave do que essa abertura precoce, né, foi a forma de abertura, a forma de flexibilização. A retomada ela foi feita de uma forma muito desorganizada, isso propiciou a uma quantidade de aglomerações muito grandes no transporte público, nos bares, nas praias. E a mensagem que se passa para a população, à medida que você flexibiliza dessa forma, é de que tudo voltou ao normal.
né? Não há mais medidas de distanciamento social no Rio de Janeiro, né? Tudo voltou ao normal. Você entra no mercado, na loja, nos bares, em todos os locais, as pessoas estão vivendo como se o vírus tivesse desaparecido, como se a pandemia tivesse acabado, o que não é verdade. A gente continua tendo um número grande de casos, a transmissão voltou a subir e com isso a gente voltou a ter muitos casos, a gente estabilizou num patamar elevado de casos, né? Não houve uma queda brusca, abrupta, como a gente vê em alguns outros países, onde essas medidas foram implementadas de forma mais adequadas. Então, a gente, aqui no Rio de Janeiro, acaba tendo uma estabilidade, mas uma estabilidade num patamar alto, onde você não consegue esvaziar os hospitais. Sempre tem movimento de pessoas com Covid chegando, sendo internadas, né? Mesmo quando eu tenho alta, os leitos continuam sendo sempre ocupados, né? Porque a taxa de disseminação no Rio de Janeiro é bastante elevada, diferente, por exemplo, de São Paulo, onde a queda é contínua, né? e grande, e rápida, né? Há uma redução importante do número de casos. No Rio de Janeiro, não. Houve uma queda, voltou a subir num patamar inferior ao pico, mas voltou a subir e se estabilizou nesse patamar um pouco mais elevado, mantendo essa frequência e essa transmissão de casos. Alberto, o governador de São Paulo, João Dória, assinou um contrato com o laboratório chinês Sinovac para o recebimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida pela empresa em parceria com o Instituto Butantan. O político prometeu que os profissionais de saúde do estado começarão a ser vacinados já em meados do mês de dezembro. Dá para acreditar nessa previsão do João Dória, Alberto? A vacina já estaria disponível antes do fim do ano? É bastante pouco provável que a gente tenha uma vacina de forma segura disponibilizada antes do final desse ano ou mesmo no início do próximo ano. Realmente a vacina da Sinovac é a que está em fase mais adiantada dos estudos, mas eles vão acabar de vacinar os voluntários que são cadastrados, né, que foram cadastrados, provavelmente em outubro. A gente precisa aí de pelo menos 3 meses de observação, né, para analisar os dados e ver se realmente a vacina teve eficácia ou não, e idealmente 6 meses de observação. Em termos de segurança, pelo menos 3 meses, em termos de eficácia, pelo menos 6 meses. Então é muito pouco provável, com a vacinação terminando em outubro, que a gente tenha esses dados finalizados até dezembro. Se houver essa finalização, provavelmente sem uma finalização adequada, né, eu acho pouco provável que a Anvisa aprove a utilização dessa vacina sem esses dados de segurança, com pelo menos 3 meses de análise, né? Vamos aguardar o que vai acontecer em relação a esses estudos. A gente ainda não tem essas informações sobre a eficácia da vacina, claro, porque a eficácia ela só consegue ser medida e avaliada depois de um tempo de segmento das pessoas que foram vacinadas, porque a eficácia significa se essas pessoas vão ter ou não doença, né? Qual é a capacidade da vacina de prevenir doença. E a gente só vai conseguir saber isso depois de algum tempo, avaliando quem foi vacinado com a vacina do estudo e quem foi vacinado com a vacina placebo ou com a vacina comparadora, qual foi o percentual de pessoas que se infectou em cada um desses grupos e o percentual de pessoas que teve doença grave em cada um desses grupos. Se a diferença for estatisticamente diferente, grande, né, avaliável, essa vacina ela vai ter eficácia, a gente vai saber qual é a eficácia, se foi 50%, se ela protege 60%, 70%, 80% das pessoas, né, e obviamente quanto maior a eficácia, melhor a vacina. Esses dados a gente ainda não tem e a gente só vai ter depois de um tempo de observação ao final de toda a vacinação, das 2 doses de todas as pessoas que se inscreveram, né, que foram selecionadas para se vacinarem. Então é muito pouco provável que a gente realmente tenha uma vacina segura, aprovada para vacinação em massa até o início do próximo ano. Provavelmente, eu acredito que só no final do primeiro trimestre do ano que vem a gente já comece a vacinar realmente um número grande de pessoas com qualquer das vacinas que sejam aprovadas daqui para frente. Algum
Alguns países do mundo, Alberto, especialmente na Europa, já entraram na segunda onda de infecções. Já se fala até em lockdown na Espanha. Por aqui nós ainda sequer saímos da primeira fase da Covid-19. Já há uma previsão de quando o Brasil poderá chegar a essa segunda onda ou isso talvez nem ocorra, visto que a vacina está cada vez mais perto, Alberto? Na realidade, assim, a gente ainda está tendo as consequências da primeira onda, né? Esse número de casos, como a gente vem falando, ainda são elevados aqui no Brasil. A gente nunca conseguiu ter uma redução importante, talvez em algumas cidades a gente já teve, né? Manaus, provavelmente a gente já teve a primeira onda e agora está chegando numa fase de aumento de casos de novo. E aí talvez a gente possa considerar em Manaus que a gente esteja vivendo uma segunda onda. Mas na maior parte do país o que a gente ainda vive é o reflexo da primeira onda que não foi bem, não finalizou na realidade, né? Ela caiu, né? Houve uma queda no número de casos, mas ela se manteve num patamar elevado, né? De casos acontecendo. Então, a gente não tem como prever se teremos uma segunda onda. É possível que a gente tenha ainda uma segunda onda no ano que vem, né? Se a gente ainda não tiver uma vacina que tenha a capacidade de imunizar uma quantidade grande de pessoas com uma boa eficácia. Né? Então, mais uma vez, ter vacina não significa que ela vai conseguir prevenir a infecção. Às vezes a vacina ela só consegue prevenir a infecção grave, ou seja, as pessoas vão ter infecção, mas não infecção grave, né? Ou mesmo uma eficácia baixa, então só consegue proteger algumas pessoas, mas não todas as pessoas. Então, a gente ainda não tem essas informações. A gente vai precisar dessas informações dos estudos de vacina, desses estudos de fase 3 que ainda estão ocorrendo, para a gente entender qual vai ser a nossa perspectiva para 2021. Mas a gente tem que trabalhar com a perspectiva de que é possível que a gente ainda tenha surtos e um número de casos grande acontecendo ainda em 2021. Alberto, há uma discussão colocada em todo o mundo a respeito da universalização da vacina contra a Covid-19. O chefe da Aliança Mundial para a Vacinação, Ferd Berkeley, disse que serão necessários pelo menos 7 bilhões de dólares, algo em torno de 39 bilhões de reais até 2021, que seriam repassados às farmacêuticas para que o imunizante chegasse até os 92 países mais pobres do mundo. Você enxerga a disposição das autoridades das grandes potências para que haja uma grande concertação no financiamento dessa vacina, Alberto? É possível que ela chegue a toda a população do mundo? A gente tem desafios enormes em relação a essa questão da vacinação, né? Os custos realmente são elevados, o número de doses necessárias vão ser altas, lembrando que algumas dessas vacinas necessitam de 2 doses, ou seja, a gente precisa duplicar a produção, né, para atingir o mesmo número de pessoas. Além da questão da eficácia, que a gente já falou anteriormente, e tem a questão da distribuição, né? Essas vacinas, qualquer vacina, ela precisa de conservação, então não é um processo fácil você distribuir a vacina pelo mundo inteiro, porque ela precisa de refrigeração, né, na conservação dela e na distribuição. É preciso que você tenha uma estrutura adequada, né, de conservação dessa vacina e tal. A gente está vendo, por exemplo, que algumas dessas vacinas, principalmente as vacinas americanas, né, que estão sendo produzidas, elas precisam de conservação serem distribuídas e serem mantidas o tempo inteiro a menos 70 graus. A gente não tem, por exemplo, aqui no Brasil e na maior parte dos países, estrutura com freezer a menos 70 espalhados por todos os estados, por todos os municípios. Aliás, a maior parte dos lugares que fazem vacina, hoje não tem freezer a menos 70. Você tem geladeiras que mantêm a 6 a 8 graus, nem freezer a menos 20 a gente tem, quanto mais a menos 70. Então essa é uma dificuldade, você precisaria de gelo seco, né, para transportar e para manter essa vacina adequada para vacinar. Né? Então é uma vacina que vai ter uma dificuldade muito grande de distribuição. Talvez poucas cidades, poucos locais vão ter condição de aplicá-las. Mesmo as vacinas que não precisam dessa temperatura, que se mantém numa temperatura entre 6 a 8 graus, que é a temperatura que a gente normalmente utiliza
nas vacinas de uma forma geral, né, você vai ter outros desafios, que é a capacidade de produção, ter frascos suficientes para envasar, e a gente sabe que hoje um dos grandes problemas vai ser essa questão do envasamento, né, da quantidade de frascos, são poucos produtores mundiais. Então, assim, são desafios muito grandes que a própria OMS já tem colocado, e por isso a necessidade desses recursos, né, de forma ideal, porque os países ricos certamente vão ter condições, de alguma forma, de abarcar ou de ter esses recursos disponíveis, né? Os Estados Unidos, por exemplo, já comprou grande parte da produção das vacinas que estão sendo produzidas lá nos Estados Unidos, testadas nos Estados Unidos e desenvolvidas nos Estados Unidos. Mas os países mais pobres, né, certamente vão ter dificuldades, né? E se não houver uma coordenação central, uma coordenação pela própria OMS, né, onde a gente permita uma distribuição melhor desses recursos, né, e a distribuição também dessas vacinas e a própria forma de implantação do programa de vacina, vai ser difícil você conseguir vacinar o mundo inteiro. No Brasil, a gente tem uma questão de que a gente tem um Programa Nacional de Imunização, o PNI, que é muito reconhecido, já é muito antigo e é um programa bastante robusto, né? A gente tem uma capilaridade muito grande, os municípios todos têm locais de vacinação e gratuito, né? Um programa pelo SUS, né? Com distribuição de vacina no país inteiro. Então você tem, por exemplo, mesmo as populações mais distantes, ribeirinhas na Amazônia, você tem um barco que leva vacina para aquelas populações e sai vacinando. A gente já tem essa experiência no Brasil, né? Claro que isso tudo necessita de recurso financeiro e tal, né? Muita dessa experiência foi perdida, né, nos anos de subfinanciamento desses programas de vacinação, e a gente vê o reflexo disso nesses surtos de sarampo, né, e de outras doenças que foram reintroduzidas no território nacional por causa da perda dessa capacidade de vacinar essas pessoas todas, né, e da cobertura vacinal mais baixa, exatamente por essa perda. Mas o programa existe, né? O programa ele tem uma estrutura, e essa estrutura pode ser robustecida, pode ser fortalecida com recursos, né, desde que haja vontade política para que isso aconteça e para poder a gente conseguir vacinar um número grande de pessoas num tempo razoável, num tempo hábil. Então, no Brasil, acho que não vai ser um problema, mas talvez em outros países, né, a gente tenha problemas até maiores, principalmente nos países pobres, aqui nos nossos vizinhos mesmo, aqui na América do Sul e na África, né, são países que vão depender de ajuda, certamente, dos países mais ricos e da própria Organização Mundial de Saúde e de financiamentos externos. Alberto Chebabo, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e um forte abraço. Eu que agradeço, né, e estou à disposição para participar, para esclarecer outras dúvidas em outras ocasiões. E espero que 2021 a gente consiga ter um ano com mais saúde, né, para todos nós, e que a gente consiga vencer esse desafio, né, e com vacinas disponíveis para a gente poder vacinar a maior parte das pessoas e proteger a nossa população contra essa doença. Um abraço a todos. Conversamos aqui com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e diretor da Divisão Médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Alberto Chebabo. Vamos agora a um novo intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Correia da Silva. Daniel Correia, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre. É um privilégio poder participar desse espaço mais uma vez. Daniel, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, nós tivemos na última terça-feira o tão esperado primeiro debate nas eleições presidenciais lá dos Estados Unidos entre o postulante à reeleição Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden. Só que parece que esse encontro inicial entre os dois decepcionou muita gente, Daniel.
O que se viu foi um show de agressões, interrupções, bate-boca, especialmente pelo candidato republicano. O Trump mal deixava o Joe Biden falar. Eu te confesso que nem consegui assistir por muito tempo esse debate, Daniel. Tamanha a falta de compostura dos candidatos. Não se ouvia nada, era um falando por cima do outro. Em meia hora eu desisti, mudei de canal e acabei lendo a repercussão no dia seguinte. Eu queria saber primeiro o que é que você achou desse debate que abriu a série lá nos Estados Unidos. Você conseguiu assistir inteiro, ao menos? Pois é, Anderson. Eu assisti ao debate nos 2 dias seguintes, né, na quarta e um pouco na quinta-feira, e tive que dividir em 2 partes em função de compromissos pessoais, mas também porque, de fato, era preciso preparar demais o espírito para acompanhar o nível da discussão. Toda a falta de compostura que você registrou aqui, toda a dificuldade de se conseguir arrancar alguma ideia dos candidatos que fosse minimamente aproveitável, né? E, de fato, acabei assistindo por dever de ofício, mas não foi fácil realmente acompanhar tudo que se passou. E vale registrar, né, a meu juízo, esse debate ele segue muito o próprio método, o próprio modelo CNN, da qual a própria CNN acabou sendo vítima dessa vez, porque a CNN sempre adotou como método de debate esse sentido rasteiro de um jornalismo que apresenta pretensamente o contraditório, né? O contraditório nas suas figuras mais extremas. Então, tenta sempre querer fazer o circo pegar fogo, tenta colocar diante da ideia de ouvir os dois lados, né, aquele postulado liberal do jornalismo midiático, diante dessa ideia, sempre colocar pessoas que têm as ideias o mais oposto possível entre si para conversarem. Mas, digamos que aquilo que era meramente a ficção do que a CNN adotava sempre como modelo nos seus debates, acabou sendo superada por uma ficção de tipo ainda maior, que é a ficção da candidatura à presidência dos Estados Unidos. Obviamente, aqui eu não estou chamando as candidaturas em si de uma ficção, mas o tom performático do debate, ele transparece na tela de quem está assistindo, entendendo que Donald Trump adota posturas rigorosamente falsas e mentirosas por vários momentos e se esconde atrás de declarações vagas e abstratas, enquanto que as cobranças geradas por Joe Biden são sempre superficiais também, tão superficiais quanto, porque Joe Biden é a corporificação do sistema político estadunidense, absolutamente putrefato, corrompido, dilacerado, deslegitimado perante a população. Então, diante de um quadro como esses, o debate foi realmente muito, muito indigesto. Mas eu diria que numa síntese, em geral, de toda a simulação que envolve, que a própria CNN foi engolida pelo seu modelo e agora teve que aguentá-lo no debate presidencial, Anderson. Te surpreendeu essa postura agressiva, certas vezes até grosseira, dos dois candidatos, Daniel? Isso foge um pouco ao que estamos acostumados do Joe Biden, mas parece que essa é a zona de conforto do Donald Trump, não? Pois é, Anderson, nessa mesma linha, né, para quem está nos acompanhando aqui, vocês podem perceber que esse tipo de postura mais agressiva e absolutamente simplista que adota Donald Trump é o modelo que vem já da sua conduta num canal de televisão, né, quando ele tinha os seus programas de televisão e adotava aquela postura sisuda do comandante, do chefe, do patrão, né, que saía demitindo as pessoas à torta e à direito, uma postura absolutamente autoritária, e para a qual Donald Trump tem um trunfo, porque fica absolutamente à vontade de adotar esse caráter performático, dissimulado o tempo todo. E Joe Biden, de certa forma, eu compartilho nesse caso da sua análise, ele foi trazido para o ambiente de disputa de Donald Trump. Ele assumiu uma postura mais agressiva
que de fato é exigida, e foi uma decisão acertada de Joe Biden, a meu juízo, adotar uma postura mais agressiva. No entanto, a própria figura de Joe Biden não pode representar toda a agressividade e todo o ataque que é necessário para derrotar Donald Trump nesse sentido nas eleições, porque Biden, em primeiro lugar, é um candidato muito fraco, inexpressivo do ponto de vista do eleitorado estadunidense, e ele vai conseguir captar, no limite máximo, votos que sejam contra Donald Trump. Mas veja que a estratégia eleitoral de Joe Biden é convencer o eleitor estadunidense a votar. Tamanho é o descrédito que nos Estados Unidos se cultiva hoje com esse sistema político. Então ele vai tentar capturar um voto anti-Trump, mas ele não consegue instigar o eleitor a ter um voto militante, um voto dedicado, um voto com convicção nas ideias de Joe Biden. E já que ele tem muito pouco a apresentar, ou quase nada, para sua plataforma de governo, visto que ele é uma continuidade do sistema político estadunidense, que disfarçadamente Donald Trump tenta ilustrar que não é, né, ainda que ele também seja, representar essa figura de alguém mais crítico, mais mordaz, mais agressivo nas figuras de debate, é entrar no jogo de Donald Trump sem ter as ferramentas que Trump tem para fazer as discussões e os embates. Tanto é que Donald Trump usou por várias vezes a estratégia de devolver para Joe Biden o seguinte: bom, você tem 47 anos de vida política e você nunca fez as coisas que você diz que vai fazer. Como acreditar em você? Que era uma resposta tão simples quanto eficaz para Donald Trump. Ele trazia Joe Biden para as provocações, Joe Biden aumentava o tom nas réplicas e Donald Trump confortavelmente rebatia: bom, mas você teve muito tempo para fazer tudo isso que você diria que fará, mas não vai fazer, né? Então eu compartilho aqui da sua avaliação, Anderson. Esse terreno é de Trump, ainda que Biden pudesse explorá-lo muito melhor do que verdadeiramente fez. A questão é que Biden é incapaz disso. Biden não reúne condições para ser uma oposição consistente a Donald Trump. É parte do problema, parte do sistema político e, portanto, cultiva a ojeriza do eleitor médio estadunidense, que, muito desgostoso, já não quer sequer participar dessas eleições. Eles não querem votar. Uma grande parte dos eleitores não quer votar. Eu queria abordar com você alguns momentos desse debate, Daniel. O Donald Trump foi questionado pelo mediador a respeito de sua indicação para a Suprema Corte de Amy Coney Barrett, faltando pouco mais de um mês para o pleito. Isso porque o Partido Republicano, lá em 2016, barrou uma indicação feita pelo Barack Obama, alegando que aquele seria ano de eleição. O presidente se saiu dizendo que foi eleito para 4 anos, não para 3. Aquela resposta de conveniência, como era esperado. Agora, como é que você observa esse tipo de indicação às vésperas das eleições, Daniel? Isso pode favorecer de alguma forma o Donald Trump? Eu avalio que sim, viu, Anderson? Avalio que sim, que pode beneficiar, ainda que lateralmente, né, não como algo decisivo, mas pode beneficiar uma certa concertação do establishment em torno da campanha, da candidatura e da renovação do mandato de Donald Trump. Se a cartada vai ser eficaz ou não, nós não saberemos, mas é muito pertinente que Trump possa fazer essa indicação. Ele, a rigor, está fazendo o jogo dele, né? O Trump diz que é eleito para 4 anos e não para 3, e verdadeiramente é isso que fica a seu cargo de fazer. Ele está respondendo como a questão deve ser respondida. E soa como absolutamente cínica a posição de Joe Biden, dizendo que seria imprudente nomeá-lo agora, no meio do processo eleitoral, porque a nomeação dela pode causar desconforto nas cortes, pode constranger o Congresso, que vai ter que aprovar a nomeação. Todas veleidades que Joe Biden tampouco adotaria se estivesse no mandato. Então, avalio que aqui a posição de Joe Biden no debate não foi das mais acertadas, ao tentar trazer um argumento de certo recorte moralista, e nisso Donald Trump foi
numa postura bastante acertada e disse que foi eleito presidente dos Estados Unidos não até as eleições, e sim até o final do seu mandato. E, portanto, é prerrogativa dele fazer a nomeação. E ele faz essa nomeação. Joe Biden, durante o debate, tentou levar por esse caminho, e a gente pode discutir isso mais adiante, mas ele faz essa nomeação muito por conta da ofensiva que pretende ter, nesse caso Donald Trump pretende ter, contra o sistema de atenção de segurança, né, o chamado Obamacare, de segurança social, um programa de saúde e de atenção mais abrangente ao sistema de saúde nos Estados Unidos, que pode afetar, né, segundo Joe Biden levantou no debate, até 200 milhões de estadunidenses, o que dá pouco mais de 2/3 da população daquele país. Como isso tem um impacto muito forte, e a própria juíza indicada para a Suprema Corte, nesse caso Amy Coney, ela já se manifestou contrária ao Obamacare, a todo esse movimento de uma proposta política que seja de um programa de atenção social. E ela pode ser, sim, uma aliada de Donald Trump nesses últimos meses que restam de mandato, numa possível ofensiva agora a esse modelo, a esse sistema, e, claro, numa eventual renovação de mandato de Trump, ele se arma institucionalmente com mais ferramentas para poder promover essa ofensiva, porque Trump também foi cobrado. Ele dizia que o Obamacare era um desastre, que tinha que ser destruído, mas ele não o fez, certo? Então ele identifica que precisaria se cacifar melhor para fazer esse movimento e essa ofensiva. E sem dúvida, Amy Coney Barrett, ela serve, como a juíza indicada à Suprema Corte por Donald Trump, ela serve a esse propósito. Algo que me levou ao riso, Daniel, foi a declaração do Trump de que o Joe Biden estaria aliado à esquerda radical dos Estados Unidos e que o Partido Democrata queria adotar a medicina socialista. O Biden respondeu dizendo simplesmente que agora o partido era ele. Dá para fazer alguma associação do Joe Biden com a esquerda estadunidense, Daniel? Anderson, chance alguma, né? Chance alguma. Não tem a menor possibilidade de Joe Biden ser identificado à esquerda nos Estados Unidos, muito menos à esquerda radical. Mas você veja que é precisamente nas hesitações de Joe Biden que Donald Trump tenta manter a chama do seu eleitorado mais viva, né? Veja, quando ele ataca Joe Biden e fala que Biden quer ser um socialista, quer implementar uma medicina socialista, um candidato que tivesse verdadeiramente uma vertente socialista a sustentar, ele diria, bom, a medicina socialista é um sucesso em vários lugares do mundo. Vide o caso cubano. A medicina socialista tem resultados extraordinários, sobretudo porque não está vinculada aos grandes interesses dos laboratórios farmacêuticos mundiais, não está vinculado aos cartéis de médicos e das suas publicações científicas, que não raras vezes são duvidosas a toda a comunidade, porque vêm patrocinadas por esses mesmos grandes laboratórios. É uma medicina que tinha, inclusive, né, a pecha de ser uma medicina curativa, essa medicina dentro do sistema capitalista, ou um sistema de saúde, né, vinculado a um processo curativo, pura e simplesmente, mas nem isso o sistema capitalista consegue fazer agora, né? Você veja que a maior parte dos tratamentos dentro do ponto de vista capitalista de atenção à saúde, eles são de manutenção de uma espécie de catatonia, uma letargia, uma condição que se mantenha perene, né? É o adoecimento perene combinado à administração da doença e não a tentativa de resolvê-la. E nisso os recortes de uma medicina socialista vão muito mais além, né? Desde uma perspectiva preventiva, evitando que as doenças aconteçam. E qualquer candidato, se fosse minimamente identificado com isso, traria esse debate à tona. Não é o caso, absolutamente, de Joe Biden. E veja que em todos esses momentos em que ele suscitou vacilações
Trump fatura perante a opinião pública, principalmente perante o eleitor médio estadunidense, absolutamente idiotizado pelo sistema educacional dos Estados Unidos, idiotizado pelos meios de comunicação. Dentro dessa discussão, Donald Trump avança sobre parte do eleitorado, nas hesitações de Joe Biden, que passaram por essa linha de uma medicina de recorte socialista, né, ou de um sistema de saúde socialista, que na verdade é um sistema de atenção universal à saúde e que visa colocar as pessoas dentro do sistema capitalista ainda, dispostas o mais cedo possível ao trabalho, né, e que é uma divisão entre aqueles que puxam uma linha um pouco mais social-democrata ou aqueles que puxam uma linha do liberalismo mais radical, em nome de uma medicina e dos cuidados de saúde visando absolutamente o lucro e nada mais. Mas essas hesitações de Joe Biden, elas apareceram em outros temas, em outros cenários que a gente pode também conversar aqui no dia de hoje, e elas, eu não hesitaria em dizer, elas servem a propósitos muito bem definidos em favor de Donald Trump, não em favor de Joe Biden. Mas, claro, são anedóticas, né? Por isso que não podem ser tomadas de fato a sério. Joe Biden não tem um mínimo de inspiração ou de recorte socialista. Junto com isso, Joe Biden quis associar a figura, aliás, Donald Trump quis associar a Joe Biden a figura de Bernie Sanders, que era o candidato mais radical, mais à esquerda dos Estados Unidos, ainda que também não fosse essencialmente um socialista, né, puro sangue, digamos assim. Mas ele era um candidato mais à esquerda, mais radical dentro do Partido Democrata. E veja como Joe Biden não soube utilizar essa figura, porque Bernie Sanders cultiva uma grande parte do eleitorado, sobretudo entre os jovens nos Estados Unidos. E Joe Biden preferiu não aceitar essa associação, preferiu se manter absolutamente afastado durante a sua resposta, né? No que diz respeito à crise do coronavírus, o Trump reafirmou a ideia de que estaria sendo perseguido pela imprensa, no sentido de prejudicá-lo, embora, segundo ele, governantes democratas elogiem suas iniciativas contra a Covid-19. Ele disse ainda que o Biden quer manter os Estados Unidos fechados e que isso destruiria o país. Qual é a influência que essa pandemia pode ter no resultado das eleições, Daniel? Você acha que o eleitor dos Estados Unidos coloca esse número de mais de 200 mil mortes na conta do Donald Trump? Olha, Anderson, sobre essa situação, acho que nós poderíamos ponderar algumas questões, né? Parte do público nos Estados Unidos, enquanto eleitor em geral, vai seguir de forma absolutamente acrítica, numa fidelidade canina a tudo que Donald Trump disser, desde que a origem do vírus é chinesa, até o fato de que os democratas estavam querendo fechar o país e quebrá-lo, como ele utilizou por várias vezes durante o seu discurso no debate. Ao mesmo tempo, Donald Trump também se esconde em cima de afirmações absolutamente falsas, ou pelo menos vagas, né, no mínimo, dizendo, por exemplo, que durante esse período como um todo, poderiam ter morrido 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos e que ele conseguiu fazer com que só morressem 200 mil pessoas, como se esse número fosse baixo, né? É o maior indicador do planeta. Também, né, Donald Trump disse que pôde fazer com que os estadunidenses tivessem acesso aos medicamentos, a todas as formas de tratamento. Veja que ele fala medicamentos num tom muito mais genérico, né? Ele, por exemplo, já abandonou há um bom tempo aquele discurso ainda em que Jair Bolsonaro insiste a respeito da cloroquina. Esse foi um discurso que não apareceu mais pela parte de Donald Trump. Ele fala que os meios, digamos assim, aos estadunidenses foram estipulados. E dentro das defesas mais vagas de Trump, ele afirma que aos estadunidenses foi dado o direito de liberdade de escolha, né? Mas esse discurso da liberdade de escolha, ele é uma faca de dois gumes diante de um cenário eleitoral e, sobretudo, diante de uma pandemia, que é uma situação
da mais alta conta em termos de saúde pública e de questões que são muito mais coletivas do que meramente de uma escolha de interesse individual. Nesse sentido, eu acredito que Joe Biden teve bons avanços no debate com relação ao tema. Por exemplo, ele levantou as inconsistências de Trump, que negava a existência do vírus desde fevereiro, depois admitiu que a sua postura foi tomada em função de evitar que a situação nos Estados Unidos ficasse caótica e que se criasse um alarmismo desnecessário, em grande medida repetindo o mesmo passo a passo que foi adotado na China, né, de evitar um pânico social e coisas do tipo. Então, Joe Biden foi pegando essas inconsistências no discurso. Além disso, Biden cobrou a questão da vacina, que Trump não consegue avançar, disse que teria a vacina até as eleições, as eleições vão chegar, as vacinas não vão ter capacidade alguma de serem ofertadas à população dos Estados Unidos. Então, Biden teve bons avanços diante desse quadro, eu diria, nessa questão em específico, para reduzir a ideia de que Trump não é responsável pelas mortes ou pela gestão da crise sanitária nos Estados Unidos. Veja que Biden também usou um outro dado a favor a respeito da população, né, dizendo que os Estados Unidos são responsáveis por um percentual, se eu não me engano, de 4% do total da população mundial, mas afirmando que os Estados Unidos eram responsáveis por algo entre 10% a 15% do total de mortes, né? O que ilustra bastante o desastre que foi a gestão dos Estados Unidos durante essa pandemia. Então, eu diria que Biden teve alguns avanços dentro desse debate, conseguindo, né, colocar na conta de Donald Trump todas as inconsistências na gestão da pandemia dentro dos Estados Unidos. Ainda que Trump tenha evocado, né, todas as relações entre a economia fechada, o caos e tudo mais, que tem um forte apelo também entre o eleitor médio estadunidense e não se pode desprezá-lo. Mas se fosse para fazer um balanço crítico desse cenário, eu diria que houve algumas posições ganhas em favor de Joe Biden nessa questão, Anderson. E as tais declarações de imposto de renda nos últimos 10 anos que o Donald Trump ou não fez ou pagou um valor muito abaixo do que deveria, Daniel? O Joe Biden, que não é bobo nem nada, fez questão de mostrar a sua declaração e desafiou o atual presidente a fazer o mesmo. Isso pode ter algum peso nas urnas, Daniel? Olha, Anderson, essa é uma questão que divide muito o eleitorado nos Estados Unidos, né? Pode ter, sim, algum peso, mas eu acredito que seja um peso um tanto quanto residual, porque o debate que acontece nos Estados Unidos, ele também, de certa forma, influencia algumas discussões aqui no Brasil, e ele já é tomado há algum tempo, né? Um debate que diz que não é possível aumentar os impostos sobre grandes fortunas ou sobre grandes empresários, ou forçar grandes capitalistas nos Estados Unidos a pagarem impostos, porque eles são, de um lado, geradores de empregos e porque, de outro lado, eles simplesmente sairiam do país, né? Ideologicamente, é isso que sustenta a posição dominante contra um aumento dos tributos e contra essas gritantes distorções tributárias que existem já nos Estados Unidos e que são ainda mais escandalosas aqui no Brasil. Mas esse foi um dos momentos do debate em que mais houve interrupções e falas atropeladas e aquele modelo caótico que tomou conta da discussão. Não fosse isso, Joe Biden teve bons argumentos a apresentar. Ele, por exemplo, levantou o fato de que essa discussão a respeito do aumento de tributos, ela não pode ser tomada dentro desse pressuposto, porque os Estados Unidos vieram reduzindo tributos ao longo de um bom tempo. Donald Trump operou essa mesma lógica, e nem por isso as empresas deixaram de ir embora, e nem por isso os Estados Unidos atraíram mais companhias. Joe Biden dizia, inclusive, que mesmo cobrando impostos, ele foi exitoso em trazer empresas de outros países para os Estados Unidos durante a sua administração como vice-presidente de Barack Obama. E, ao mesmo tempo, dizendo que
os empregos foram criados e eles não são criados porque não se pagam impostos. E, sobretudo, dizendo que Donald Trump teve um custo baixíssimo de pagamento de imposto de renda. Mas, por outro lado, Donald Trump, de forma bastante ardilosa, tumultuou essa parte do debate e levantou alguns aspectos que também depõem a seu favor. Por exemplo, ele diz que não pagou o imposto de renda, mas que pagou milhões e milhões de dólares em outros impostos. Isso, a gente sabe que, mais uma vez, se esconde dentro dos pressupostos vagos, né? E que também não depõem muito a favor desse tipo de postura, mas que ficam perdidos dentro de um debate, que podem servir para Donald Trump dizer que os impostos de renda que pagou foram baixos, mas que pagou vários impostos de outra natureza. E ele diz, inclusive, que foi ponto alto do debate, ele diz que todo empresário, todo capitalista busca pagar menos imposto. E esse tom absolutamente honesto de Donald Trump no debate, verdadeiro, os capitalistas sempre buscam pagar menos impostos, diante do que eles chamam, no eufemismo, de planejamento tributário. Ele ali atende a vários pagadores de impostos nos Estados Unidos que adotam o mesmo pressuposto. Como os Estados Unidos vivem essa hegemonia plena do liberalismo, pagar impostos para sustentar um Estado que não oferece serviços públicos e que não oferece nenhum tipo de benefício para a população mais necessitada, soa como algo que os estadunidenses não querem fazer. Então, quando Donald Trump diz, olha, eu sempre busco pagar menos impostos, é assim que se atua e é assim que os empresários fazem, quando ele diz isso, ele dá uma cartada de honestidade, e algo que fica muito difícil para Joe Biden lidar, porque, mais uma vez, Trump diz o seguinte, bom, são 47 anos de vida pública, Biden, por que você nunca implementou impostos mais altos? Por que você nunca procurou corrigir essas distorções tributárias? Como acreditar que você faria isso? E esse, inclusive, foi o momento em que Trump disse, eu recuperei a economia dos Estados Unidos e eu fiz mais em 47 meses de mandato do que você fez em 47 anos de vida pública, né? Mas, mais uma vez, né, se esse fosse um debate tomado dentro de respeito às regras e que minimamente eles pudessem explorar mais as suas ideias, eu acredito que Trump poderia ter perdido muito mais pontos do que realmente aconteceu no debate tomado nesse tom caótico, porque as argumentações de Joe Biden foram, de certa forma, consistentes e tinham um fundamento, mas Trump conseguiu desvirtuá-las absolutamente dentro do debate, sem contar, né, que mais uma vez joga a favor de Trump o fato de que Biden representa a continuidade do sistema político estadunidense, né? Foi vice-presidente de Barack Obama por 8 anos. Agora, algo que deve sim motivar os eleitores é essa onda de violência policial e racismo lá nos Estados Unidos, Daniel. O Trump tentou colar a imagem de que os Estados Unidos governados por democratas são mais violentos, fugindo da responsabilidade pelas mortes de pessoas negras provocadas por agentes de segurança do Estado. Pior, incitado pelo moderador a que ele condenasse grupos de extrema-direita, como costuma fazer com os extremistas de esquerda, o presidente ponderou e acabou dizendo, abre aspas, recuem e fiquem na sua, fecha aspas, para esses grupos de supremacistas. Nada convincente o Trump, não é, Daniel? Nada convincente, né, Anderson? De forma alguma, Trump pode se tornar um sujeito que fale com convicção contra os supremacistas brancos, porque eles são uma base de apoio muito grande do seu eleitorado, e também o próprio Trump, né, genuinamente assume posições dessa natureza. Então ele, de forma alguma, pode ser convincente numa pauta como essa, razão pela qual ele se esquivou e levou o debate, né, a meu juízo foi um outro ponto alto da discussão em que os tumultos, as interrupções foram muito mais exacerbadas. Um ponto alto do debate que trouxe pelo menos duas apreciações a respeito desse tema, né? O primeiro é que, de fato, Trump não pode
ter nenhuma posição mais contundente, e Trump dizia assim, inclusive foi cobrado por isso, né, na época, e cobrado no debate. Ele disse que havia pessoas boas dos dois lados, né, no massacre de Charlottesville, aquele em que houve pessoas marchando com tochas, em toda aquela cena absolutamente triste que aconteceu nos Estados Unidos e que teve o atropelamento e as mortes de pessoas, né, naquela situação. Quando acontece uma condição como essas, Donald Trump se apresentou como candidato da lei e da ordem, né, exatamente nessa linha que você aponta, dizendo que os governos democratas, eles são amantes do caos, eles querem a destruição completa. Isso também a gente percebe batendo muito forte na própria política brasileira, né? E a repercussão aqui de Trump adotando essa medida de ser o candidato da lei e da ordem, ela serviu muito para que Trump conseguisse polarizar nessas medidas. E teve uma outra parte, né? Donald Trump imputou, então, a Joe Biden a figura de ser o candidato digamos assim, da desordem social, né? Do caos social. E mais uma medida em que Joe Biden foi vacilante foi quando o moderador do debate perguntou ao Biden se ele apoiava o Black Lives Matter, né? Aquele movimento dos Estados Unidos em nome das vidas negras. E Joe Biden foi hesitante e não afirmou categoricamente se apoiava ou não o movimento. Disse que apoiava os protestos em nome de mais igualdade racial, desde que eles fossem pacíficos. E essa medida também bastante vaga e abstrata dos protestos serem ou não pacíficos foi uma medida que depuseram em favor de Trump, na minha avaliação no debate, porque ele conseguiu polarizar muito mais com Joe Biden essa situação, né? Ilustrando, ainda que não seja convincente a sua manifestação, ele diz assim, bom, para todos os cidadãos dos Estados Unidos, nós vivemos uma situação crítica, uma situação caótica, temos uma pandemia, temos uma crise social, uma crise econômica, uma crise política, e eu sou o candidato que traz a paz social, eu sou o portador da lei e da ordem, e inclusive vários governadores democratas tiveram que admitir o uso de forças nacionais para conter os protestos. E o Partido Democrata, vacilante que é nessa ordem, nessa linha, não assume uma posição em nome dos protestos sociais. Fica nas vacilações de que os protestos devem ser absolutamente pacíficos. E diante disso, eles ficam posicionados numa situação muito tênue, muito delicada no debate, porque não conquistam a simpatia daqueles que verdadeiramente lutam em nome da causa negra nos Estados Unidos, não conquistam a confiança desses, e, ao mesmo tempo, cultivam ainda mais antipatia daquela fração da população afro-americana nos Estados Unidos que não topa o debate da igualdade racial porque toma uma igualdade absolutamente em abstrato, ou seja, absorve o discurso cínico dos supremacistas brancos de que não deve-se ter políticas especiais em nome da atenção aos negros e tudo mais nos Estados Unidos, que essas distorções elas têm que ser discutidas e resolvidas dentro de um âmbito mais amplo, né? E, diante disso, as hesitações de Joe Biden, a meu juízo, não o favorecem nessa corrida eleitoral. Faz com que mais eleitores, por exemplo, façam essa escolha. Eu não vacilo aqui em dizer, nós vamos ter as eleições onde haverá o maior grau de abstenções da história dos Estados Unidos. É muito, muito provável que nós nos deparemos com uma situação como essa. As pessoas não têm tanta convicção em votar num candidato como Joe Biden. E, nesse sentido, Donald Trump pode acumular alguns pontos e alguma vantagem. Houve até uma citação ao Brasil no debate, Daniel. O Joe Biden afirmou que as florestas tropicais do país estão sendo destruídas e disse que o Trump não usa sua influência para ajudar a defender a natureza. Ele ressaltou também que vai agir neste sentido, caso seja eleito, e tentará reunir outros países, oferecendo 20 bilhões de dólares para o Brasil interromper o desmatamento e ameaçando economicamente o país. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, prontamente reagiu nas redes sociais à fala do candidato democrata e ironizou, perguntando se esses 20 bilhões seriam doados por ano.
Primeiro, como é que você observa essa retórica do Biden, de que vai tentar intervir nesse processo de destruição dos nossos biomas? E depois, como ficará a relação entre Brasil e Estados Unidos caso o democrata ganhe as eleições? Olha, aqui o Brasil está diante de uma encruzilhada gigantesca, né? Qual é a encruzilhada? O fato de que se Donald Trump se elege e mantém as suas posições de saída do Acordo de Paris e reforça um negacionismo com relação às mudanças climáticas provocadas pelo homem, né, e segue com uma agenda ambiental bastante débil e muito mais agressiva em relação ao meio ambiente, isso, sem dúvida alguma, autoriza que aqui no Brasil essa mesma agenda ela se implemente de forma ainda mais desinibida, né? Como ela já vem acontecendo. Nós fechamos essa semana, o mês de setembro, com o maior índice de focos de incêndio na região amazônica da história do país, né? Não é qualquer dado, porque foram indicadores que até o ano de 2005, e especialmente o ano de 2005, tinha sido um ano trágico para o Brasil em questão de focos de incêndio, em questão de áreas desmatadas, né, quilômetros quadrados desmatados no Brasil. Foi um ano inigualável ainda, mas em termos de focos de incêndio, o ano de 2005 já foi superado. Portanto, nós estamos diante de uma catástrofe ambiental no Brasil, alimentada, turbinada cada vez mais pelo modelo do latifúndio primário exportador, né? Esse modelo reforçado durante todos os governos brasileiros, pelo menos desde os anos 70. Todos eles, sejam quais forem as naturezas, governos democratas, governos ditatoriais, governos de centro-direita e governos de centro-esquerda. Todos eles, absolutamente todos, adotaram a mesma postura de reforço ao latifúndio e a essa destruição sistemática do meio ambiente no reforço a esse modelo. Para o caso dos Estados Unidos, eu vejo uma situação que é uma encruzilhada para o Brasil, porque em caso de vitória de Joe Biden, qual é a situação a ser enfrentada? É uma situação em que os graus de intervencionismo dos Estados Unidos sobre a região amazônica, eles avançam para além da questão militar para planos, digamos assim, mais sofisticados de dominação das nossas riquezas. É líquido e certo, é fato consumado, que os Estados Unidos e o poder central, a Casa Branca em geral, nutre uma gigantesca cobiça pelo controle do território amazônico na América do Sul. Não por acaso eles organizam planos militares desde a Colômbia, não por acaso existem tantos assédios ao Equador e à Venezuela, em função do petróleo, mas também da questão amazônica. Os avanços sobre o Peru e sobre a Bolívia também têm a mesma natureza de busca por recursos naturais, né? No caso da Bolívia, ainda agravado pela figura do lítio. Mas todos esses assédios, eles tendem a ser mais sofisticados com os democratas, mas não quer dizer que eles ocorram, né? O ouvinte que nos acompanha, eu tenho certeza de que ele, intencional ou não intencionalmente, ele torce por uma vitória de Joe Biden nessas eleições. E essa espécie de alívio, né, que Joe Biden causaria em termos de uma vitória por não ser Donald Trump, pelo simples fato de não ser Trump, ele não pode nunca alimentar ilusões no Brasil com relação à política externa dos Estados Unidos. Porque sejam governos democratas, sejam governos republicanos, o controle, a cobiça e o sentido imperialista da conduta da política externa dos Estados Unidos está sempre presente, como uma política de potência. Portanto, que os Estados Unidos se interessassem, por exemplo, em doar a fundos que fossem destinados à preservação da floresta amazônica, isso não aconteceria senão através de organizações internacionais não governamentais que, de certa forma, se travestem de uma intervenção direta por parte de empresas e de grandes companhias que praticam, entre outras coisas, a biopirataria no território amazônico. Isso já está mais do que documentado por algumas situações, por algumas circunstâncias, esses graus de tomada de recursos de uma legislação absolutamente permissiva que nós temos no Brasil
para que esses registros sejam feitos sem qualquer tipo de controle da matriz nacional. Portanto, nós estamos diante de uma grande encruzilhada nesse sentido, né, Anderson? Caso tenhamos uma vitória de Joe Biden, a situação não tende a ficar, em absoluto, mais tranquila, mais confortável para o cenário ambiental aqui no Brasil. Daniel Corrêa da Silva, muito obrigado por mais uma vez você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana e mando aqui o meu abraço. Anderson, eu que agradeço uma vez mais essa oportunidade ímpar que é participar do programa Faixa Livre, e quero reforçar aqui mais uma vez o meu apelo pelos pedidos de apoio à manutenção desse projeto, que vem desde 1994, num sentido de auxiliar os trabalhadores em geral do Brasil e fazendo com que o pensamento crítico possa sempre avançar da melhor maneira possível, com sobriedade, com verdade e com todas as posturas que reforçam as posições em favor de um Brasil mais justo, mais igualitário e, sobretudo, um país soberano. Essa é a fronteira da crítica do Faixa Livre e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e de estar nessas fileiras junto a vocês. Portanto, todos que puderem, apoiem a iniciativa do programa Faixa Livre e contribuam com a manutenção do programa. Um grande abraço e uma excelente sexta-feira a todos e até a próxima, Anderson. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Corrêa da Silva. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes novamente para mais uma edição do Faixa Livre. Um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda!